o sacerdócio de Jesus. Baseado no sacerdócio de Jesus, possamos entender a nossa posição perante Deus, perante o mundo, perante todas as coisas. Perante a nossa salvação, a nossa condenação, ok? Para exemplificar, para nós termos uma noção mais exata, o melhor é estar dentro da palavra de Deus. Portanto, eu vou fazer a leitura de Hebreus do capítulo 9, para nós termos um melhor entendimento possível. Veja bem, diz assim no capítulo 9 de Hebreus. Hebreus está próximo de Apocalipse, tá? Voltando no livro de João, Tiago, aí vem Hebreus. De lá para cá, próximo de Coríntios. Passa Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, aí vem Hebreus, tá ok? Diz assim no capítulo 9 de Hebreus. Ora, mesmo a primeira aliança tinha ordenança de culto e seu santuário terrestre, porque foi preparada a parte anterior do tabernáculo, na qual estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. E este se chama Santo Lugar, atrás do segundo véu. Está a parte do tabernáculo chamado Lugar Santíssimo, que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança, coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que brotou e as tábuas da aliança, como eu tinha dito no áudio anterior. Sobre elas, os querubins de glória que cobriam o propiciatório, quais das quais não é hora nem momento de falar detalhadamente. Preparadas assim, essas coisas continuamente entram os sacerdotes na primeira parte do tabernáculo, para cumprir os ofícios do culto. Mas na segunda parte, entra somente o sumo sacerdote. Está compreendendo? Uma vez por ano só. Uma vez por ano ele entra no Santíssimo Lugar. Não sem sangue, o qual oferece para si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo. Então ele oferece para ele, que ele também é um pecador, e para todo o povo, uma vez por ano. Dando com isso a entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho ao santuário. Enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé, esse é um símbolo, entendeu? Então, dando a isso a entender que o Espírito Santo ainda não havia manifestado o caminho ao santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Esse é um símbolo para o tempo presente, para nós agora. Segundo, apresentam as ofertas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar, ok? As suas ofertas, os seus sacrifícios não te aperfeiçoam em nada. Tá compreendendo? Tudo bem, vamos lá. Já está no 9, tá? De Hebreus 9, tá? Que fala que tudo anátema, tá? O que você fizer de esforço já era, você tá em vão. Não oferta nenhuma sua, nada, esquece de obra de Deus, de sacrifício. Você pode pregar, igual eu falei já, vem falando há tempos, né? Eu tô falando da palavra de Deus. Dá uma olhada em Hebreus 8, 9, para você ver. 9, né? Já que consiste somente em comidas e bebidas, tá ok? Oferta, sacrifício, para os antigos era só comida e bebida. Oferta para nós hoje também é só comida e bebida. Qualquer lugar da Bíblia você acha isso, tá ok? Já que consiste somente em comida e bebida, tá no 10 do 9, tá? Em diversa dissolução e prescrição carnais, imposta até o tempo de reformar as coisas, ok? Olha só. Olha no 11. Hebreus 9, 11. Quando Cristo veio presente como sumo sacerdote dos bens vindouros para o futuro, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação, quer dizer, lá no céu, ok? E não por meio do sangue de bodes nem bezerros, mas por meio de seu próprio sangue. Entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo uma eterna redenção, ok? Porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de bezerra aspergidas sobre o contaminados santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
o qual, mediante o Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus. Purificará vossas consciências de obras mortas, para que servais ao Deus vivo. E por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança. Só Jesus pode ser o nosso intercessor entre nós e Deus. Só Jesus pode ser o nosso mediador, ok? E o nosso representante aqui, atualmente, é o Espírito Santo. Ele que representa toda essa divindade, fazendo com que nos recordamos. Apenas isso. Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem nos recordar, nos confortar, nos orientar, ok? Sobre todas as coisas que tem lá em cima, tá ok? Ele não vem aqui para te colocar uma dança, ou para você gritar, ou para você fazer. Não, ele vem para te recordar, vem para te ajudar, para você buscar a Deus com mais tranquilidade. Para você não se sentir só. Você está sempre acompanhado. Ele é o nosso consolador, nosso orientador, ele é nosso auxílio imediato, ok? Então diz assim no 16: porquanto onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador, ok? Porque se você tem uma herança e se vai fazer um testamento, você vai fazer a partilha desses bens, você faz em vida, tá certo? Mas só a validade de um testamento, no caso de herança aqui para nós, né? Só vai valer a partir do momento que esse testador morrer, certo? Então o que acontece? Tudo que Jesus disse enquanto estava vivo, antes de ir para a cruz, era só um testamento, tá ok? Começa lá no batismo de João, testamento de Cristo, aí começa vindo, ok? A partir do momento que ele subiu na cruz, entregou ao Pai o seu Espírito e disse que está tudo acabado, tá ok? Está tudo encerrado. Então, a partir dali, nesse último fôlego de Jesus na cruz, pronto, ali foi selada, foi terminada, ok? Esse testamento agora passa a validar. A partir do momento que Jesus ressuscita, ali começa o Novo Testamento, ok? A validade dele, ok? Então, tudo que Jesus falou lá atrás, em Mateus, Marcos, João, Lucas, né, Tiago, todas as passagens, os relatos de Jesus, é o testamento dele, ok? E após a morte dele, passa a ter validade esse testamento, como está escrito em Hebreus 9. Então está escrito assim no 16: porquanto onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Porque um testamento só é firme em caso de morte. Então um testamento só é firme em caso de morte, né? Não está certo? Como você vai fazer? Você vai fazer a divisão de bens vivo. Então não é um testamento, certo? Tem que morrer. Visto que não tem vigência enquanto o testador vive. Pois nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Você compreendeu? Porque tendo Moisés anunciado todos os mandamentos da lei e a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, escarlate e ísopo e aspergiu sobre o livro e também a todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Entendeu? E do mesmo modo aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os utensílios do ministério. Segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você está compreendendo? Diz assim no 23: portanto era necessário que as figuras das coisas celestiais assim fossem purificadas, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que esse, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós na presença de Deus, tão pouco para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no lugar do Santíssimo com sangue alheio. De outra maneira, seria necessário que padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para tirar o pecado do meio do povo, pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está determinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo uma só vez, levar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez,
sem relação com o pecado, ok? Sem relação, ok? Ele já está em glória, vai receber nós em glória, aos que esperam ansiosamente para a salvação. Tá entendendo? Então esse é o capítulo 9 de Hebreus, para nós termos entendimento da palavra exata de Cristo, tá ok? Então aqui é testemunho de pessoas fiéis, pessoas verdadeiras, que tinha que ter esse entendimento da lei, como diz Pedro. Olha, é meio difícil vocês entender Paulo, mas veja Paulo, porque Paulo está certo. Por quê? Porque Pedro, ele está analisando a seguinte maneira, que tudo que Deus fez é bom. A lei é boa, a arca foi boa, o pacto com Abraão foi bom, tudo que Deus fez foi bom, todas as alianças foi boa, entendeu? Mas acontece que Pedro caiu a ficha dele ao entendimento espiritual, ao perceber que é como vamos dizer assim, um bastão, uma corrida de bastão. Um corre e passa para o outro corre e passa para o outro, até chegar na parte final, ok? Ou senão aquela passagem de anel. Quando eu era criança tinha uma brincadeira de passar anel. Então ia passando com quem está o anel. Aquele que está o anel é o testador. No caso da corrida de bastão, o último pega o bastão e dá a última corrida, ok? Então seria assim, vem Adão, né, que muita pessoa contesta, né? Poxa, se Deus fez Adão, por que? Se Deus fez ele bom, por que ele errou? Porque acontece o seguinte, as obras de Deus são maravilhosas, e Deus, ele é amor, na pureza, ok? Na coluna, na estrutura dele é amor, ok? As quatro colunas dele, que é sabedoria, ok? Poder, ok? Justiça e amor, tá ok? Dentro do amor existe a misericórdia. O amor, ele é livre, não existe uma prisão no amor, ok? Se você tem alguém que está próximo a você, por causa do seu poder, por causa do seu caráter, por causa da sua bondade, ok? Por causa da sua beleza, até mesmo, por causa da sua voz, por causa da sua inteligência, por causa de qualquer coisa que seja, a pessoa está atrás de você, te seguindo por algo, ok? Então ele está querendo algo de recompensa, ou para estar ali próximo ao poder, próximo à sabedoria, algo que também o represente, ok? Te influencie, te espelhe, entendeu? Então Deus não queria um ser que tivesse ao lado dele a troco de algo. Então Deus, pela sua sabedoria, quando ele criou todas as coisas, o que ele fez? Ele criou a liberdade. Que liberdade é essa? Ele criou a justiça. O que é a justiça? A justiça é uma liberdade, ok? Que distingue você na seguinte posição. Você tem o livre-arbítrio de escolher estar na parte clara ou no escuro, ou no seco ou no molhado. Você escolhe onde você quer ficar. Esse é o livre-arbítrio que Deus dá para toda a sua criação, inclusive para Adão, ok? Deus nunca fez Adão, senão Deus faria um robô. Fazia um robô. E Adão não quer saber que era nada. Só quando Deus falasse na televisão, você liga e estiver passando lá, você é obrigado a assistir. Igual a geladeira, ela só gela quando você ligar ela. A criação de Deus não. A criação de Deus, ela é livre. Ela é livre. Você pode tanto acertar quanto errar. Deus não vai impedir que você erra, entendeu? Você não é teleguiado. Se quiser errar, você pode errar. Tanto você quiser. A única coisa que ele coloca é o seguinte, que existe uma justiça, ok? E se você estiver debaixo dessa justiça, aí você está sobre a cobertura de Deus. A partir do momento que você sai dessa justiça, você perde essa cobertura. Não que você fica livre de Deus, você vai se ausentar. Não, nada disso. Existe a criação de Deus, as criaturas, que são os filhos originais de Deus, e são os filhos também da justiça de Deus. E tem os filhos da escolha de Deus, ok? Os eleitos, da eleição, que está os 144 mil, e está ali o povo de Israel, que são os eleitos de Deus, ok? Lógico, os originais. Mas só para a gente entender. Então Adão, vamos colocar uma corrente rápida e direta, para a gente não entrar na genealogia, né? Vamos entrar. Adão passa para Noé, Noé passa para Abraão, Abraão passa para Moisés, e Moisés vamos passar direto para Jesus. Você compreendeu? Trocando os bastão.
Então pega Jesus é o último. Ele pegou, passou a corrida da vitória que foi na cruz, ok? Justificou todo o pecado, acabou-se. Essa que é a divisão, entendeu? Paz e graça.